Muito bem, minha gente. Agora o nosso quadro Hora do Implante com o Dr. Kleber Suzuki, começando nas ondas do rádio, no 100,9. Dr. Kleber, boa tarde. Boa tarde, pastor Rivaldo. Eu ia falar que eu cheguei descansado, mas na verdade estou mais cansado do que da última semana. Mas também você correu 40 e quantos quilômetros? 42 quilômetros, 195 metros. E como é que foi, assim, a sensação? 42 quilômetros é para todo mundo, não, meu amigo? Foi cansativo ali, né? É muito tempo correndo, né? Tem gente que faz em 2 horas, mas não é a maioria, né? Você fez em quanto tempo? Nós mortais fazemos em média de 4, 5 horas. Eu fiz em 5 horas e pouquinho, né? Ele fala com a naturalidade tudo de boa. E aí, concluiu a prova. Graças a Deus, né? Deu para chegar até o fim, deu para cumprir a meta que a gente já tinha estipulado. Mas por mais que a gente se prepare, nunca é uma prova fácil, né? Não é uma prova que pode ser subestimada. Porque você já se preparando, já é uma prova difícil, imagina quando você não se prepara. Se torna muito mais difícil e muito sacrificante, né? Algo que é para ser prazeroso, no final você acaba tendo uma experiência ruim, né? E acaba não gostando mais disso. E eu consigo trazer isso muito para o tratamento também, do tratamento com implantes dentários. O que acontece? Muita gente acredita que o tratamento é impossível, que o tratamento não é para ela, que o tratamento é só para alguns tipos de pessoas. E na maratona é a mesma coisa, né? Quando você fala assim, não, eu vou correr uma maratona, a pessoa já arregala o olho e fala assim, não, não vai dar certo, não, isso não é para aí, você, isso não é para você, né? E na nossa vida a gente tem muitas pessoas que não é que elas querem mal pra gente, mas como elas têm a visão delas de que elas não conseguem, elas acreditam que as outras pessoas também não vão conseguir, né? E aí, como uma forma de te proteger, né? Elas acabam muitas vezes podando os seus sonhos, né? Então a gente precisa tomar, não que a gente tem que ficar longe dessas pessoas, mas filtrar um pouquinho mais o que a gente recebe de informação, para a gente não ficar criando medos desnecessários na nossa mente. Então, olha só que legal. Eu estava lá correndo e foi justamente isso que uns corredores me falaram. Era o Fernando, ele é do Rio de Janeiro, né? Conheci ele lá na maratona, e ele tem 68 anos. 68 anos? 68 anos. Então nunca é tarde para começar? Nunca é tarde para começar. Meu Deus. E olha só que história legal. A gente começou a correr no mesmo ritmo, mas chegou um momento que eu já estava diminuindo o ritmo e ele foi continuando. Olha né? aí. A gente estava conversando no meio e o que aconteceu? Ele falou, né, para os amigos deles que ele ia correr uma maratona. Aí os amigos dele estavam falando, não, isso não é para você, você já tá com uma idade avançada, né, vai fazer mal, não sei o quê. Só que ele não deu ouvidos. Só que ele também não foi fazer a prova despreparado, né? Ele foi buscar ajuda, né, para se preparar melhor, organizar. Tudo que eu fiz, ele fez também. Então, ele foi durante o tempo se preparando para quando chegasse para fazer a prova, ele mesmo nas limitações dele, na condição dele, conseguisse fazer uma prova prazerosa, uma prova que ele realmente superou as expectativas deles, e não só dele, mas também a dos colegas. E isso eu encaro uma forma, não que ele queria esfregar na cara dos colegas que ele foi capaz, mas uma forma de incentivar eles, de mostrar para assim, olha, se eu consigo, você também consegue. É possível também. É possível também, né? Então, para a gente conseguir fazer uma prova dessa, que é muito extensa, você vai passar ali pelo menos 3 horas correndo, se a gente não tiver nenhum tipo de instrução, a gente vai conseguir fazer na base da tentativa e erro. Só que isso que vai custar para a gente? Tempo, porque a gente vai treinar errado. Até a gente aprender a treinar certo, a gente vai levar um tempo. A gente vai se frustrar em muitas provas, porque a gente vai correr tudo errado, né? Não vai correr da maneira certa e não vai conseguir completar a prova. Vai passar mal, porque a gente muitas vezes não está comendo o que deveria, o corpo não está nutrido da maneira certa. E tudo isso a gente consegue aprender à base da tentativa e erro, né? O que não é demérito nenhum para ninguém. Tem gente que prefere assim, tá? E tá tudo bem. Só que eu acredito que é muito mais vantajoso a gente encontrar pessoas que sabem mais do que a gente, para que com os erros dela a gente aprenda a não cometer os mesmos erros, e a gente trilhe um caminho muito mais fácil, né? Então, para fazer esse tipo de prova, o que eu e o Fernando a gente teve em comum?
a gente procurou uma assessoria de corrida, que são professores que já percorreram esse caminho, já fizeram treinamentos, eles trabalham com isso, então eles sabem o que precisa treinar e como que tem que correr essa prova para você chegar no final bem. A gente foi atrás de nutricionistas, né, porque a nutricionista vai conseguir ajustar a sua alimentação para o esforço que você vai fazer. Não adianta você ficar comendo um monte de proteína, sendo que você precisa de carboidrato. E o contrário é verdade. Não adianta você comer um monte de carboidrato, se na verdade o que você precisa é proteína. Depende muito do treino que você está fazendo no período. Então, a alimentação certa, junto com a instrução do treino certo, esse conjunto vai fazer você ter um sofrimento menor e um sucesso maior durante a sua trajetória. E o tratamento de implantes dentários é a mesma coisa. A pessoa pode ir querer buscar informação sozinha, na internet, nas redes sociais, onde ela quiser, né? Só que ela vai se deparar com muitas informações boas e também, infelizmente, muitas informações ruins. Informações que são verdadeiras e informações que não são verdadeiras. Só que para ela conseguir saber o que é verdadeiro e o que é falso, ela vai quebrar muito a cabeça. Vai ter que errar muito, né, doutor? Exatamente. E muitas vezes vai ficar adiando um sonho por causa de uma informação errada. E às vezes se torna muito caro essas informações, né, doutor? Exatamente. Né? Às vezes acaba optando por tratamentos errados, acaba fazendo tratamento de maneira inadequada. Então, a melhor forma da pessoa se orientar é realmente buscar uma fonte de confiança, alguém que ela olha e fala assim, nossa, isso aqui essa pessoa dá pra gente confiar, né? Ele passa muita autoridade. E é justamente para isso que serve a gente o cirurgião dentista. O dentista que está cuidando de você já, da sua família, e principalmente aquele que já está acostumado a fazer aquele tipo de tratamento que você está buscando. Então, por exemplo, lá na Suzuki Odontologia, a gente é uma clínica que a nossa missão é transformar a vida das pessoas através do tratamento de implantes dentários. Então, se chega alguém lá procurando fazer tratamento de canal, o que eu vou falar? Olha, a gente sabe fazer sim, a gente já fez muito canal, só que eu tenho colegas que fazem muito, muito melhor do que eu e gostam muito mais de fazer esse tipo de atendimento. Então, é muito mais justo e honesto com o paciente eu encaminhar ele para esse meu colega, que vai dar um atendimento muito melhor, do que eu ficar prendendo ele comigo, sendo que é um tratamento que eu não vou conseguir entregar a qualidade que eu entrego nos meus implantes dentários. E aí, a gente encaminhando, o que a gente ganha no final? O paciente fica muito mais satisfeito, tem um melhor atendimento e quanto melhor é o tratamento que eu encaminho, o meu tratamento fica mais fácil. Então, no final, todo mundo ganha, e principalmente o paciente. E a nossa função, né, dentro do tratamento é isso, é ser um consultor, é orientar. O dentista não está ali para ficar empurrando o tratamento, não está lá para ficar falando assim, não, você vai fazer só desse jeito. Existem várias maneiras de fazer um tratamento, né? A gente tem como obrigação mostrar alguns caminhos, né, para a pessoa seguir, mostrar vantagens e desvantagens de cada um que vai seguir, e aí a pessoa por si só vai escolher aquilo que vai fazer mais sentido para ela, de acordo com o que ela está buscando e as condições financeiras dela. Né? A gente não está ali para julgar ninguém, não está ali para falar se está certo ou se está errado, a gente está ali para entender o que ela está buscando e como que a gente vai conseguir ajudar ela dessa maneira. Essa questão do foco, doutor, faz toda a diferença no tratamento, né? Quando a pessoa procura um profissional para fazer aquele tratamento X, ela precisa de um especialista, né? E a especialidade ela vai dar a maestria, né, na qualidade do serviço. A Suzuki Odontologia ela é marcada pela questão do implante protocolo. Exatamente. E essa área, a Suzuki tem aí uma gama de sugestão a fazer para os seus clientes, né, doutor? Exato. Não é porque o tratamento que é protocolo que é uma fábrica uma indústria de produção. Não é isso. O resultado final é igual, mas a maneira de se chegar, muitas vezes, tem algumas peculiaridades diferentes. Eu falo que é igual fazer bolo. Tem bolo de cenoura. Sim. Mas todo mundo faz o bolo de cenoura igual? De jeito nenhum. Tem uns bolos de cenoura aí que eu nem chego perto. Exato, né? Então, no final, né, os ingredientes mudam, a forma de misturar muda, né? E no final, a gente fazendo de uma maneira ou de outra, vai trazer um bolo melhor ou um bolo pior. Só que
né? Tem bolo que é mais maçudo. Tem gente que gosta de bolo maçudo. E tem gente que não gosta, né? Então, muitas vezes, o tratamento com implantes dentários que foi feito para uma pessoa não necessariamente vai ser o mesmo para outra pessoa, porque não faz sentido, né, o mesmo tratamento. Para um é bolo maçudo, para outro é bolo fofinho. E não quer dizer que um está errado e outro está certo. São gostos diferentes e faz sentido diferente para cada pessoa. Então, dessa forma, a gente entendendo o que cada um está buscando, a gente consegue personalizar o tratamento e indicar o melhor caminho. Essa questão do bolo aí você pegou pesado, porque eu não gosto de bolo maçudo de jeito nenhum, eu gosto de fofinho. Mas tem gente que gosta de bolo E mais tem maçudo. gente que gosta do maçudo, é interessante isso aí que o senhor falou. Foi assim que surgiu o brownie. Verdade, rapaz. O brownie já é para os que gostam do maçudo. Eu brinco que o brownie é o bolo que deu errado. Mas é verdade, mas é verdade. Essa questão da prótese protocolo, doutor Kleber, nos casos em que os pacientes, de repente, têm assim, aquela vontade, não, eu quero ter os dentes do estilo europeu, não, eu quero ter mais o estilo africano. Existe essa diferença? Existe e o tratamento é totalmente personalizado, tá? E a grande vantagem de fazer um tratamento com a dentadura fixa sobre implantes dentários e que é a prótese protocolo é que existe uma fase do tratamento que a gente chama de prova dos dentes. Que fase é essa? É a fase que a gente vai pegar a prótese montada, toda em cera, então a gente consegue tirar a dente e colocar, né? E a gente consegue colocar na boca para a pessoa sorrir e ver no espelho, inclusive tirar foto, para saber se aquele sorriso está fazendo sentido para ela. Então, a partir desse momento, a gente tem um ponto de partida para saber o que a pessoa tá gostando ou não. Se tiver tudo certo, ótimo, né? Geralmente a gente acaba acertando de primeira, mas muitas vezes a gente não consegue, né, entender exatamente o que a pessoa quer, mas a gente precisa dessa primeira montagem para a pessoa falar assim, ó, a partir dessa daqui, eu não gostei do tamanho, eu não gostei da cor, eu não gostei do formato. E aí fica muito mais fácil delas nos dizer o que ela quer que muda a partir de um parâmetro, né? A partir de uma primeira montagem. Quando não tem nada, se chegar para alguém e perguntar assim, como que você quer seu sorriso? Descreve para mim. A pessoa consegue imaginar, mas não consegue falar. Interessante isso, né? Essa questão do sorriso é muito particular de cada um, né, doutor? Dependendo do formato do rosto, a questão também da cor, né? Tem os dentes, tem gente que gosta do dente mais claro, assim, aquele claro transparente, né? Tem outros que já não gostam muito, assim. Tem tudo isso, né? Tem tudo isso, né? A gente tem uma parte, né, mais nova da odontologia que se chama visagismo odontológico, né? Que é o quê? É ornar. Visagismo odontológico. Isso, Ou frase difícil. ou visagismo da face, Ah, né? Que conseguir ornar o nosso rosto é tudo, né? O rosto, cabelo, sobrancelha, com a nossa boca, com os dentes e tudo. Então, a gente procura montar os dentes de acordo com o que a gente tem nesse visagismo, que é o que, assim, é como se fosse um padrão de beleza, tá? Mas como todo padrão, né? O padrão, muitas vezes, não vai servir para todo mundo, né? É um ponto de partida. E tem gente que não vai querer ser padrão, e não está errado, né? Então a gente monta de acordo com esse visagismo que a gente acredita que vai funcionar para a pessoa, mas se a pessoa não concordar, ela tem todo o direito de fazer a modificação que ela quiser. Então se a gente acredita que um dente mais amarelado funciona para aquela pessoa, só que ela quer ter um dente branquinho, porque o sonho da vida dela foi ter dente branco, porque a vida inteira ela sofreu muitas vezes bullying, assim, né? Xingamentos por ter o dente amarelado. Quem sou eu para falar que ela não pode ter o dente branco? interessante que essa questão dos dentes brancos dela, ela marca o rosto da pessoa, muda até o formato, às vezes, por causa da brancura. E outros não marca tanto, não é isso? É que quanto mais se destaca, mais fora do padrão fica o sorriso, mais ele chama a atenção. Então, quando a gente olha para a pessoa, em vez da gente enxergar o rosto como um todo, a gente vai focar naquilo que está destoando mais. Aquilo que chama mais atenção. Aquilo que chama mais atenção. Exatamente. Por exemplo, quando a gente está conversando e a gente vê que na pessoa falta um dente da frente, sim, a gente automaticamente, dentista fixa principalmente, ali naquela... né? Mas quem não é dentista também acaba olhando.
É verdade. né? Mas por quê? Porque faltar o dente da frente não é normal, sai do padrão. Sim. Então isso já chama a nossa atenção. Da mesma forma que se a pessoa tiver com a sobrancelha mal feita, não chama tanta atenção quanto se a pessoa tiver com a sobrancelha muitas vezes falhada ou muitas vezes não tem sobrancelha. Por quê? Já sai do padrão. Então isso acaba chamando muito mais atenção. E tem gente que gosta dessa atenção. E não está errado. É como ela se sente que a gente precisa entender para trazer um tratamento que vai suprir a necessidade que a pessoa está tendo. É interessante essa questão do implante. Quando a gente olha a possibilidade e a aplicabilidade do implante, por exemplo, a pessoa perdeu o dente, tem como colocar um dente só? Tem como colocar só um dente também. Ela perdeu todos os dentes, tem como colocar todos os dentes com apenas poucos implantes. Tem também, né? Um grande mito que as pessoas muitas vezes acreditam é que precisa fazer um implante para cada dente para ter todos os dentes fixos novamente, né? E é possível fazer dessa forma, né? Não está errado, porque o implante dentário é a forma mais perto do natural de se devolver um dente. O que é um implante dentário? O implante dentário é uma raiz artificial. E o que segura o nosso dente na nossa boca? É a raiz do dente. Então, o conjunto de um dente artificial com o implante dentário, que é uma raiz artificial, é um dente que a gente devolveu para o nosso corpo. E isso é o mais próximo que a gente tem do natural, né? O conjunto dente e raiz artificial. Então, se a gente faz um implante para cada dente, a gente está devolvendo todos os dentes. Só que isso vai elevar o investimento, vai aumentar o tempo de tratamento, né? E isso vai trazer, né, alguns problemas, né, de questão de recuperação pós-operatório. Tanto é que eu muitas vezes nem indico fazer o tratamento dessa forma. Mas tem gente que quer, é um desejo da pessoa. Olha, doutor, eu quero ter meus dentes mais próximos do natural possível. E esse é o mais próximo que eu posso chegar, né? Só que existe uma maneira muito melhor, muito mais prática da gente devolver todos os dentes, que é através do tratamento da dentadura fixa com implantes dentários, ou prótese do tipo protocolo, que a gente vai utilizar 4, 5 ou 6 implantes no máximo para devolver 12 dentes, de maneira rápida, segura e confortável, e fixa. Por quê? Ao invés de a gente colocar um dente de cada vez, a dentadura fixa com implante dentário é uma peça única com todos os 12 dentes, e esses 12 dentes são todos unidos, né? Porque por isso que é uma peça só. E essa única peça a gente parafusa em todos esses implantes. Então é como se a gente tivesse feito uma ponte super grande com vários pilares. Olha aí, isso aí vai garantir o conforto de uma dentição fixa, né, doutor? Não vai estar solta na boca, vai estar presa, né, nos dentes, na arcada dentária. Exatamente. E olha só, você reparou que independente se a gente vai fazer um implante para cada dente, ou se a gente vai fazer 4, 5 ou 6 implantes e utilizar essa prótese inteira, o resultado final é o mesmo. A pessoa vai ter os dentes de volta de maneira fixa, vai conseguir voltar a comer, vai ter conforto, vai ter segurança. A diferença é o como a gente chegou nesse resultado. Sim. Né? Então, os dois tratamentos têm vantagens e desvantagens, e para cada um vai fazer sentido um tratamento ou outro. Então, a minha função muitas vezes é mostrar esses dois caminhos e deixar a pessoa decidir. Escolher. Exato. Doutor, a pessoa que deseja ter um dente branco, o senhor falou sobre essa questão dos dentes, me chamou a atenção a pergunta de um ouvinte hoje para mim, perguntou, pastor, me explica uma coisa, será que o doutor Kleber vai poder explicar isso lá na hora lá? Eu falei, eu vou perguntar para ele. O carvão, ele clareia mesmo o dente? O carvão, ele clareia por desgaste, é diferente, né? Como que é o clareamento de consultório? Ele é um clareamento químico, né? Que o oxigênio, o gel clareador, ele vai liberar bolha de oxigênio ali, né? E essas moléculas de oxigênio vão penetrar no esmalte, chegar na pigmentação, e aí essa pigmentação vai ser removida. É assim que faz, né? Então, por isso que o clareamento não vai estragar os dentes, porque ela vai penetrar dentro da estrutura e buscar a mancha lá dentro e retirar ela. Joga ela para fora. Joga ela para fora, exatamente. Agora, quando é o carvão, o que faz? O carvão é um abrasivo. Então, essas manchas mais superficiais,
com um abrasivo mais forte, ela vai esfregar e vai tirar essa camada superficial. E nisso vai sair essas manchas Esmalte. e uma parte do seu dente também. Meu Uma Deus fina do céu. camada. É mesmo? Exato. Só que essas manchas mais profundas, ela não consegue chegar. Por quê? Para conseguir chegar, teria que destruir muita estrutura até chegar ali. Ah, então só vai tirar uma camada externa. Então Isso, uma camada mais externa, mais superficial. não vai tirar realmente a mancha do dente. Não vai tirar. Olha aí. Me perguntaram hoje, falou, pastor, será que o Dr. Kleber responde essa? Olha, respondeu, viu, Branco? É o Estevão que perguntou. Pastor, será que ele vai responder? Eu vou perguntar. Não é porque não é a minha especialidade que a gente não sabe, né? É diferente. Muitas vezes a gente não faz com tanta frequência porque não é a nossa paixão, não é o que toca mais forte pra gente, né? Não é o que a gente tem como missão, né? A gente sabe fazer clareamento, a gente sabe fazer outros tratamentos. Só que eu conheço pessoas que gostam muito mais de fazer isso e fazem muito melhor do que eu. E eu prefiro encaminhar. É, muito bem. É o Dr. Kleber Suzuki respondendo as perguntas, ele responde assim, sem titubear, viu, minha gente? Ele não fica falando superficialmente, não vai direto no assunto e fala mesmo. E se eu não sei, eu falo que eu não sei. Dr. Kleber Suzuki, ainda falando sobre implante, a pessoa já tentou diversos tratamentos e de repente não deu muito certo por onde passou por aí. E aí ela falou, não, eu quero ir lá no Suzuki Odontologia, eu quero tentar mais uma vez. O que o senhor fala para uma pessoa dessa? O que eu tenho para falar é que, assim, muitas vezes, não é que o tratamento deu errado, é que a escolha do tratamento não foi acertada, que é muito diferente. O que acontece muito, né, lá na Suzuki Odontologia? Tem aquelas pessoas que usaram ponte de grampo a vida inteira, e aí vai perdendo os seus dentes, né, e aí vai sobrando poucos dentes. E a pessoa acredita, né, que trocando a prótese de grampo por outra, com os dentes que estão faltando, com aqueles poucos dentes, vai resolver o problema, o que não é verdade, né? Por quê? Quanto menos dente a gente tem, menos retenção e mais força esses dentes. Então, já aconteceu várias vezes da pessoa ter acabado de fazer o tratamento, assim, ó, ela liga e fala, nossa, faz 6 meses que eu troquei a minha prótese de grampo e tá me incomodando, tá me machucando, né? Não estou satisfeita, a prótese foi mal feita. E aí eu explico, não, a prótese não foi mal feita. A prótese, ela está dentro da limitação dela, né? O que acontece? É muito dente para suportar na prótese, em poucos dentes que você tem, então por isso que os seus dentes os seus dentes que estão segurando a prótese não estão aguentando, por isso que você está sofrendo. A indicação da prótese que está errada, a escolha feita foi errada. Só que, para essa pessoa, o que eu falo? Olha, para chegar aonde você quer, o que você está procurando, que é realmente ter mais conforto, você ter segurança e você não ficar com essa vergonha, com esse constrangimento de ficar parecendo o grampo da prótese estar frouxa e seus dentes doendo, não adianta trocar a prótese, porque é a prótese que está deixando você assim. A gente tem que mudar o tipo de tratamento. E para a gente conseguir chegar nisso que você quer, a gente precisa ter dentes fixos. Então, já que ela está com os dentes comprometidos, já não estão tão bons assim, muitas vezes, por questão de custo-benefício, a gente prefere sacrificar aqueles poucos dentes que ficaram e aí colocar 4, 5, 6 implantes e devolver os dentes dela de forma fixa. Então, dessa forma, a gente resolve o problema dela, que ela está insatisfeita, mas a gente não simplesmente resolveu porque a gente fez o mesmo tratamento. A gente teve que mudar o tratamento dela para chegar num resultado diferente, né? Então, se a gente quer resultados diferentes, nós temos que ter pensamentos diferentes e fazer tratamentos diferentes. Se você está com problema e continua fazendo o mesmo tipo de tratamento, o problema continua. Os resultados continuarão sendo os mesmos. Exato. Muito bem, minha gente, chegando aqui no finalzinho do nosso quadro Hora do Implante, Dr. Kleber Suzuki veio de uma maratona, gente. Correu 42 quilômetros lá em São Paulo. Exato. E eu vou te dizer, ele perdeu alguns... Quantos quilos o senhor perdeu? Nossa, eu acho que nesse ciclo eu devo ter perdido uns 10 quilos. 10 quilos. É. Dá para se ver, a camisa dele tá folgadona aqui. Daqui a pouco eu recupero. Que
isso, né? É isso, depois... Mas você já tem outra já marcada? Já? Eu tenho, mas agora só em novembro. Ah, só em Só em novembro, novembro, então. que ele dá uma descansada. Já vai dar... vai dar o quê? Quase 5 meses, né? É, De uns 6 meses descanso, aí, 6 meses. É, já dá para poder ganhar uns quilinhos, né? É, exatamente. Olha só, minha gente, estou recebendo aqui um amigo meu lá de Imperatriz, eu do Sandro. Se fosse mais perto, ia fazer um procedimento aí do meu dente com o Dr. Kleber Suzuki. Ele disse que aconteceu um problema lá e ele está precisando fazer um tratamento de implante. Está vivendo com o dente doendo. Vem para Gurupi, rapaz. O que eu falo, né? Lógico que é mais difícil, mas não é impossível atender pessoas de fora. Tanto é que a gente atende pessoas da região inteira, né, de várias cidades daqui, inclusive algumas cidades mais afastadas, né? Então, eu atendo gente de Natividade, que tem pouco transporte para cá, né? Imperatriz é rodovia. Imperatriz é rodovia, né? Então, o que a gente consegue muitas vezes organizar, né? A pessoa precisa vir primeira vez para a gente fazer essa primeira consulta e organizar todo o tratamento, porque depois que a gente tem o tratamento já definido, o que a gente vai fazer de procedimentos mesmo, tem a nossa filosofia não é já começar a fazer o atendimento. A gente meio que atrasa uma consulta, porque a gente vai fazer uma consulta muito importante, que é a consulta de planejamento do tratamento. O que é essa consulta? É a consulta que eu vou deixar detalhado a quantidade de sessões, então retornos que a pessoa vai precisar fazer, o tempo de cada retorno e o que será feito em cada sessão. Porque a partir disso, a gente consegue organizar de uma maneira mais rápida toda uma sequência de tratamentos. Porque ela já vai sair dali, passar com a nossa querida Carla, que ela é responsável pela agenda, e ela vai coordenar essa agenda. Então, quem é de fora, muitas vezes a gente consegue organizar para enxutar o tratamento em poucos dias. Lógico que muitas vezes não dá para fazer muito perto. Por exemplo, veio hoje, vamos fazer isso para daqui 15 dias? Não, porque a gente já tem vários pacientes agendados. Mas a gente consegue fazer essa programação, né, de acordo com a disponibilidade na nossa agenda. Às vezes vai demorar ali uns 2, 3 meses, mas para quem é de fora, o que acontece? Ela precisa se organizar para passar mais tempo aqui também. Não dá para vir de última hora, né? Então, quem é de fora, dá para vir com tranquilidade, porque a gente consegue fazer dessa maneira, tá? E muitas vezes a gente consegue fazer uma consulta à distância, tá? O que é isso? A gente, de maneira virtual, consegue fazer uma representação de toda a saúde bucal dela. Lógico que isso leva um investimento a mais, porque a gente vai precisar que ela vá numa clínica radiológica lá na cidade dela, para fazer todos os exames que a gente precisa, inclusive escaneamento de face e fotografias da boca. Porque com isso, a gente consegue fazer no computador como se fosse a cópia da imagem da pessoa. E a gente consegue fazer toda a nossa análise, todo o diagnóstico a partir disso. Então, a gente consegue já organizar todo o tratamento, né? A gente faz videochamada, conversa, como se fosse presencial, e a gente acorda o tratamento e a gente já consegue fazer o planejamento para ela só vir aqui e fazer o tratamento. Olha que perfeito. Maravilha. Rapaz, hoje a tecnologia está dando show, né, doutor? Exato, veio para simplesmente facilitar muito a nossa vida. Não só dos profissionais, mas principalmente dos pacientes, né? E muita gente tem medo da tecnologia, com medo de perder o emprego, né? É que, na verdade, a tecnologia, ela não vai roubar emprego, né? Ela vai fazer a pessoa ser muito mais produtiva. Então, quem está com medo de perder o emprego tem que aprender a usar essas ferramentas para quê? Para que quando essas ferramentas chegarem, você está apto a utilizar elas a seu favor. É a mesma coisa que acontece quando surgiram as primeiras máquinas da indústria. Antigamente era tudo feito à mão. Tinha que ter gente lá apertando um monte de parafuso para montar o carro. Hoje, a esteira de produção é praticamente por robô. Só que a gente precisa de quem? Precisa de uma pessoa para dar manutenção, para configurar esses robôs. Então, da mesma maneira que alguns empregos vão deixar de existir, vão surgir outros empregos, né, que a pessoa tem, se a pessoa fica capacitada, ela tem um mar muito maior de oportunidades de trabalho. É isso aí. Gente, você que está me acompanhando na programação já sabe, a Hora do Implante vai ao ar todas as quintas-feiras, das 5 até as 5h30 da tarde, trazendo sempre informação de qualidade com o Dr. Kleber Suzuki.
responde as perguntas, ele traz assuntos novos. Hoje trouxe assuntos aqui que a gente falou sobre vários temas, sempre enriquecendo o conhecimento. A Suzuki Odontologia fica na Rua 7, entre as avenidas Rio Grande do Sul e Guanabara, no centrão da capital da amizade. Não é isso, doutor Kleber? Exatamente. E o nosso telefone de contato é o 63 992 14 5426. Quando você quiser fazer o tratamento pela Suzuki Odontologia, tem um projeto social que a Suzuki atende e a primeira consulta, o Dr. Kleber, ele faz um investimento no social. Como é que funciona, Dr. Kleber? Essa nossa primeira consulta sempre tem, né, um investimento, né, originalmente, mas a gente tem essa campanha de arrecadação de alimentos junto às instituições de caridade de Gurupi. Então, para aqueles pacientes que nessa primeira consulta me levarem 1 quilo de alimento ou mais, eu presenteio eles com a primeira consulta como uma forma de agradecer por ele estar fazendo parte da nossa missão. Então, eles não precisam fazer um investimento em dinheiro, né? E, sinceramente, eu prefiro muito mais que as pessoas levem alimento do que levem dinheiro da consulta. Muito bem. Aí, convite feito. E na próxima quinta a gente volta, doutor? Com certeza. Próxima quinta, firme e forte. Maravilha. Ficamos por aqui com o nosso quadro A Hora do Implante, agradecendo aos nossos ouvintes, agradecendo a você que me acompanha todas as quintas-feiras. Quero mandar um abraço especial para o Tensi e também para o Estevão, que está ouvindo a gente lá na empresa, trabalhando lá, consertando os caminhões, mas sintonizado aqui. E eles mandaram um abraço para o Dr. Kleber Suzuki. Gosta muito do quadro, Dr. Kleber. Ah, que bom. Vou mandar um outro abraço para eles e aproveitar para fazer os meus agradecimentos, né? Agradecer a Irene Teodoro, que é a minha nutricionista, ela está inclusive aqui em Gurupi hoje, né? Eu vou fazer um retorno dela para a gente ver as nossas próximas metas. Agradecer o meu assessor de corrida, o Lucas Hashimoto, que ele que faz as minhas planilhas de corrida. Agradecer a toda a minha família, né, meus amigos, por terem me suportado durante esses treinos aí. Não é fácil, a gente fica antissocial, né, a gente só fica reclamando, aí vira reclamão. E principalmente o pessoal do grupo de corrida, da galera do Resenha Runners, que sem eles a gente não conseguiria fazer, né, treinos tão longos. Também meus amigos de corrida que estão aí, né, Kaique, Leozinho, né, o William, que sempre estão acompanhando a gente para estar ajudando, né, nessas corridas aí. O William, de vez em quando, dá umas dicas lá, é? Ah, o William sempre dá. Maravilha. Obrigado, doutor Kleber. Eu que agradeço. Até a próxima quinta. Tchau, tchau. Tchau, tchau.